Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz seja com todos, que Deus os abençoe nesta noite e o Senhor nos dê a sua graça, nos oriente através do Espírito Santo, que nos conduza na sua santa palavra, que nesta noite nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento. Já de antemão agradecemos ao Senhor pelo dia que nos deu, pelo sustento, pela graça, pela misericórdia, pelo cuidado, pelo socorro, pelo sustento e por essa noite que já começou. Queria compartilhar com a igreja nesta noite uma palavra do livro de Pedro, primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que fala sobre a nação santa. Eu queria que nós nessa noite meditássemos nessa passagem da Escritura, amados. Vamos ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estas palavras do apóstolo São Pedro à igreja, ela é esclarecedora para aquilo que nós éramos e aquilo que nós hoje somos. Me vem à mente aqui a propaganda eleitoral de um prefeito que estava se candidatando à reeleição. Então ele falava no seu programa eleitoral a respeito das mudanças que aconteceu na cidade a partir da sua administração. Recebeu uma cidade em péssimas condições e durante seu mandato tinha transformado aquela cidade numa cidade melhor, numa cidade mais bem cuidada. E isso era visível, o antes e o depois. A mudança da cidade a partir da administração daquele prefeito. Então ele estava apresentando o seu serviço, as mudanças ocorridas através da sua administração. A mudança que o prefeito oferecia, mostrava para a sua comunidade, era no sentido de que houvesse uma avaliação a respeito da sua administração. A segunda carta, essa primeira carta de Pedro, ela fala também da mudança que acontece na vida da pessoa que está em Cristo. Uma mudança que deve ser notada. E o apóstolo ele enumera aqui, na sua carta, os acontecimentos, aquilo que ocorreu a partir do momento em que Deus entra na vida da pessoa. Ele fala que vós sois uma raça eleita. Primeira coisa que ele coloca aqui, você é uma raça eleita. Ou seja, você faz parte de um povo que é biologicamente considerado como ser humano, não obstante a etnia, não obstante a cultura, o comportamento, mas você é uma raça que foi eleita, ou seja, um povo que foi escolhido por Deus, elegido por Deus. E ele fala também que essa escolha, ela faz com que você seja um sacerdócio real. Ou seja, diante de Deus, você é um sacerdote. A função do sacerdote
no passado, ele era um intercessor, ele intercedia em favor do seu povo. Ele oferecia sacrifícios e, ao mesmo tempo, intercedia em favor do seu povo. Ele estava prestando um serviço à sua comunidade, um serviço espiritual ao seu povo. Fazia sacrifícios em favor dos pecadores. Então, aqui o Senhor apresenta o seu povo como um sacerdócio real. Não é o sacerdote de uma autoridade qualquer, é o sacerdote do rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, o criador do universo. Uma outra classificação do apóstolo Pedro aqui para os cristãos é que eles são uma nação santa. É interessante essa palavra do apóstolo São Pedro, uma nação santa. Segundo a ONU, existem 193 nações, né, dentro dos critérios estabelecidos para que uma nação seja reconhecida como tal, né, suas características e uma série de fatores que a ONU leva em consideração. Há 193 países, 193 nações, porém só uma é santa. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a Igreja do Senhor, uma nação santa, ou seja, dentre todos os povos, Deus escolhe desses povos todos um grupo e forma uma nação, e essa nação é uma nação santa, ou seja, uma nação separada. De todas as outras nações, essa é a nação que Deus escolheu, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. E ele diz aqui, de propriedade exclusiva de Deus. Então, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus nesse aspecto é exclusivista no bom sentido, ou seja, é um povo que ele separa para servi-lo. É um povo que ele separa para prestar serviço ao Senhor. É propriedade exclusiva de Deus. Agora, o que é interessante, amados, é que não são escravos de Deus. Quando a gente lê a Escritura, Deus chama de filhos. Como o Senhor, o apóstolo São João fala no seu evangelho, que Jesus veio para o que era seu, ou seja, os judeus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, propriedade de Deus, filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. É isso que é interessante, ou seja, é uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, Deus, Criador do universo, seu Filho único Jesus, dono de todas essas coisas, e Deus compartilha com a sua igreja, com o seu povo, com os seus santos, todo o seu patrimônio. Louvado seja Deus, que nos dá esse grande privilégio. Mas uma coisa que o apóstolo diz aqui, que também nos chama a atenção, amados, olha o que ele diz assim, vós, a fim de proclamar, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tirado das trevas. Ou seja, essa envergadura que a igreja tem, que o Senhor dá para ela agora, no passado, o passado foi diferente. O passado foi trevas. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus, mas antes nós éramos propriedade do príncipe deste mundo. O apóstolo São Paulo fala na sua carta aos Efésios que Deus nos resgatou das trevas, que no passado nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Por quê? Porque antes quem dominava a nossa mente era o príncipe da potestade do ar, daquele que agora opera nos filhos da desobediência. E éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus
por conta da sua muita misericórdia e por conta do grande amor com que nos amou, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. Então isso aqui é uma posição, irmão, uma posição alta, altaneira, tirado das trevas, tirado das mãos de Satanás para servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Essa é a posição que o Senhor nos coloca, tira-nos do poço de lama, de perdição, e nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele diz também aqui que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, irmãos, misericórdia é disposição para perdoar. O que nós merecíamos, na verdade, por conta dos nossos erros, era sermos punidos. Isso é o que justamente nós merecíamos. Porém, Deus, ele aplica a sua misericórdia, ou seja, ele resolve, ao invés de nos punir, de nos condenar, de nos perdoar os pecados, punindo o Filho dele, ou seja, Jesus toma o nosso lugar. Então Deus usa de misericórdia conosco. Ao invés de nos punir, ele nos perdoa em Cristo Jesus. O profeta Jeremias, nas suas Lamentações, capítulo 13, versículo 22, ele diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então nós devemos estar com o nosso coração sempre voltado a Deus, meditando a respeito do grande amor que Deus demonstrou por nós, sofrendo para que nós pudéssemos ter vida, morrendo para que tivéssemos vida abundante, irmãos. Agora, esse tipo de posição que Deus nos dá, ele leva a ações. Não é apenas para ficarmos contemplando essa envergadura que Deus nos dá e ficarmos quietos. Não. Ele diz assim aqui, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, veja bem, amado, nós temos que proclamar, tem que haver ação. Essa envergadura que o Senhor nos dá é para que nós, através das nossas obras, como ele diz, brilhe as vossas obras diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está no céu. Então Deus espera que nossas ações sejam ações altruístas, que o mundo possa ver, através da nossa mudança de comportamento, eles possam ver que ali foi uma ação de Deus na nossa vida. E eu tenho um versículo aqui que eu queria anotar, falar para os irmãos, que é lá no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz assim, Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, levar a carga um dos outros. Isso é um momento em que nós observamos as necessidades prementes dos nossos irmãos e nosso próximo e ofereçamos a eles o nosso altruísmo, ofereçamos a ele a nossa instrumentalidade e no momento das suas dificuldades possamos ajudá-lo. Por exemplo, nesse momento de pandemia, né, temos que aparecer diante de Deus como intercessores, interceder em favor das pessoas que neste momento elas sofrem os horrores desta pandemia. E nós devemos estar ao lado dessas pessoas, intercedendo diante de Deus, a fim de que o Senhor ele possa intervir, ajudar essas pessoas a sair desse quadro de gravidade em que se encontra a sua saúde e possam passar para um patamar melhor, irmão. Também esse é o momento em que nós intercedemos a Deus, orando em favor dos enlutados, para que o Senhor possa consolar, através do Espírito Santo, seus corações.
lutar diante de Deus a fim de que os profissionais da área de saúde eles possam estar amparados, eles possam estar com as suas vidas protegidas, que a qualidade do serviço que eles querem prestar possa estar amparado em governos que repassem os recursos para eles. Enfim, que diante de Deus nós possamos estar fazendo aquilo que Deus espera que façamos, ou seja, interceder em favor da humanidade. Isso é o que Deus espera da sua igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, o Senhor diz, a minha igreja. Então nós temos dono, nosso dono é o Senhor. Tínhamos um Senhor no passado que destruiu as nossas vidas, tinha como expectativas nos levar à eternidade de sofrimento, mas o Senhor, na sua misericórdia, ele interveio nessa situação e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos servos do Deus Altíssimo. Hoje nós temos essa função nobre de ser uma nação santa para prestar serviços ao nosso Deus, para prestar sacrifícios espirituais que agradam ao Senhor. Se um prefeito pode mudar o aspecto de uma cidade, o que Deus não fará através da pessoa que lhe mudar o coração? Diariamente ouvimos falar da luta pelos direitos humanos. Todo dia há matérias, reportagens, as pessoas lutando pelos seus direitos. Nessa carta que você pode ler em casa, toda essa primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, aliás, ele está nos falando de deveres para com Deus. Os nossos deveres para com o Senhor devem ser prioridades na nossa vida, amados. Quero deixar esta palavra para a igreja e neste momento quero orar com a igreja, para que o Senhor ele possa olhar do céu e ver que esta nação que ele separou, essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade adquirida por ele, está realmente cumprindo o seu dever, que é de se santificar em benefício daqueles que precisam. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, graças te damos, Senhor, por esta quarta-feira maravilhosa. Louvamos o teu nome pelos teus muitos benefícios. Te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que o Senhor já interveio e elas já estão, Senhor, com um quadro bem melhor de clínico. Mas nós estamos aqui também apresentando aqueles que estão lutando ainda. Estamos, Senhor, irmanados com aqueles que estão na luta pela sobrevivência dos seus queridos. Abençoa, Senhor, é a nossa oração. Estamos aqui, Senhor, rogando a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa vitória. Porque nós queremos, Senhor, glorificar o Teu nome. O desejo do nosso coração é que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós sabemos que uma dessas virtudes é que Tu és o Senhor que sara, o Senhor que cura as nossas feridas, o Senhor que nos ampara, o Senhor que nos socorre, o Senhor que nos abençoa, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que reflete o seu rosto sobre nós. Continua com a tua mão estendida sobre a vida de cada um de nós. É a oração que nós fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Paz seja com todos e uma noite de muita paz e de grandes alegrias no Espírito Santo. Amém.